Fala, Dev, tudo bom com você? Nos últimos tempos aqui eu tenho utilizado o Anstack que tem facilitado bastante aqui meu desenvolvimento e se trata a respeito da utilização do PostgreSQL em conjunto com o Docker. Sempre que eu ia desenvolver uma nova aplicação que utilizava de algum banco de dados como Postgre ou Mongo, seja qualquer outro banco, eu sempre rodava essas instâncias desses bancos diretamente na minha máquina, o que acabava afetando significativamente o desempenho, né, durante o desenvolvimento, durante a execução da aplicação. E buscando algumas alternativas, algumas soluções, eu encontrei essa aqui que tem servido bastante para mim de maneira positiva e tem me ajudado muito. E se trata da utilização de containers Docker para rodar os bancos PostgreSQL. E como eu faço no meu dia a dia aqui para executar essas instâncias? Eu sempre venho aqui, costumo seguir da seguinte maneira: criar um Docker Compose.yml aqui. Nesse Docker Compose.yml eu vou criar uma instância de um novo banco que vai ser responsável por rodar o Postgres. O nome desse serviço vai ser Postgres mesmo. Como image eu vou rodar um bitname PostgreSQL latest. E aqui é a imagem padrão do banco lá no Docker Hub que eu costumo utilizar, que vem com algumas pré-configurações do próprio Postgre, do próprio banco. Como ports aqui eu vou rodar algumas portas aqui que são portas padrão do banco, 5432, e vou setar algumas variáveis de ambiente também, como Postgres user no Docker, Postgres password como Docker também. Dá um exemplo básico aqui de como eu uso no meu dia a dia só para facilitar meu desenvolvimento, né? E vou setar uma outra variável aqui que vai ser PostgresDB. O nome desse banco vai ser botar Angular CRUD, que é um teste que eu estou fazendo aqui utilizando o Angular. E vou definir aqui também um volume para esse container. Esse volume vai ser Postgres Data com referência ao bitname PostgreSQL, beleza? E vou criar o volume aqui embaixo também para salvar tudo que tiver ele salvar aqui dentro desse volume. Opa, Postgres Data. Criei a imagem aqui. Após esse caso aqui, a vantagem dessa utilização aqui é que eu não preciso ter um Postgre dentro da minha máquina mais. Chega disso, chega de ocupar espaço de memória com o banco rodando diretamente nessa máquina. Agora o banco vai rodar dentro de um container Docker, certo? Então vou me certificar aqui de que o Docker já está rodando. Pronto, meu Docker já está rodando aqui, como você pode ver. Docker já ok. E vou dar um Docker Compose up -d para ele rodar esse banco. Pronto, você já viu que já criou aqui, ó. My CRUD backend, já criou meu banco aqui, já está pronto para aceitar conexões com esse banco. Então pronto, já tenho uma instância aqui do PostgreSQL rodando via Docker na minha máquina, sem consumir tanto espaço de memória. Como você pode ver, se você vier aqui, ó, ele está consumindo muito pouco aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. Ó, tá consumindo 0,06% da CPU, do uso de CPU que ele tem aqui, que são 8 CPUs disponíveis. Muito pouco, ó, o consumo dele 0,04, baixíssimo mesmo. E após isso, posso referenciar esse container Docker, esse container Postgre aqui dentro do Docker, lá nas minhas variáveis de ambiente, como no caso, dando como exemplo aqui que o user desse banco é Docker, password está como Docker também, que eu utilizei como exemplo lá. O banco lá é Angular CRUD. Pronto, a partir desse momento aqui, vou dar um comando aqui, Prisma migrate dev. Pronto, já rodou aqui certinho. Para aguardar que eu dar um nome para essa migração. Rodou os comandos certinho. Tem um banco rodando na minha máquina, utilizando container Docker e sem ocupar tanto espaço na minha memória. Que ideia excepcional. Tem me ajudado bastante a economizar memória no meu computador. E é isso aí. Siga-nos para mais dicas.